Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA que te convida a redescobrir a história viva da nossa cidade. Hoje nós estamos em uma das paisagens mais impressionantes de Guarulhos, a região do Nhanguçu. Um mirante natural que guarda geologia, arqueologia, biodiversidade e muitas histórias. Localizado na divisa das grandes bacias do Tietê e do Paraíba do Sul, o Nhanguçu está entre os pontos mais altos de Guarulhos, chegando a quase 1000 metros de altitude. Daqui, é possível observar o encontro de serras, vales e formações rochosas milenares, parte do território reconhecido pelo Geoparque Ciclo do Ouro. Geoparque é a nomenclatura dada a uma área que protege e valoriza formações geológicas importantes, unindo conservação e desenvolvimento sustentável. Em Guarulhos, o Geoparque reúne diversos geossítios catalogados e apresentados em 2008, como este em que estamos agora no Nhanguçu, com características geológicas e arqueológicas de grande relevância nacional, formando um conjunto de patrimônios naturais que merecem proteção e valorização. Esta região abrange um território com mais de 169 mil hectares que preserva rochas pré-cambrianas com mais de 1 bilhão de anos. E aí, está curtindo esse passeio super bacana? Então, não perca tempo. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho. O mirante do Nhanguçu é simplesmente fantástico. O silêncio, o vento e essa vista arrebatadora fazem deste lugar um refúgio natural e um dos segredos mais bem guardados de Guarulhos. O Nhanguçu é marcado por imensas lajes de xisto, rochas laminadas semelhantes à ardósia que afloram no topo do morro e criam mirantes naturais impressionantes. Formadas entre 1 bilhão e 1,6 bilhões de anos no fundo de um antigo mar e remodeladas por forças tectônicas intensas, essas estruturas hoje atraem visitantes em busca de trilhas, natureza e conexão com uma geologia rara e fascinante. O Nhanguçu está dentro de um contexto geológico que, em termos assim, de formação, ele é muito antigo. A área ali composta, né, basicamente por granitos, por um tipo de rocha metamórfica chamada filito, uma base de filitos muito importante ali, que são rochas metamórficas laminares, né? Ela pode ser assim, pode ser colocada num contexto de mais de 135 milhões de anos. Para ter uma ideia, isso daí foi justamente quando começou a acontecer a separação de um grande continente que reunia as terras do sul aqui, chamado Gondwana. E por sofrer esse intenso movimento, né, tectônico, geológico, de milhões de anos, ele deu essas características que a gente vê hoje quando observa a paisagem do Nhanguçu, que são aquelas rochas, né, os filitos e xistos, né, um tipo de rocha metamórfica que lembra um pouco a ardósia, a coloração mais esverdeada, laminar, né? Uma rocha muito bonita, inclusive, que tem muita presença de mica, um mineral que tem um certo brilho, né? Então a gente vê isso dentro das lâminas do filito, né, do xisto, e dá aquele aspecto muito interessante que a gente vê, principalmente pelos movimentos que aconteceram, né, de fraturas e falhas, com que as rochas fiquem apontadas para o alto, né? Elas não estão niveladas em relação ao chão. A riqueza mineral da região é registrada desde o século XVIII. Documentos coloniais citam a extração de ouro nos rios próximos ao Nhanguçu, conectando este território às antigas rotas de mineração da Capitania de São Vicente. E o Nhanguçu ainda guarda uma preciosidade arqueológica. Em 2021, a arqueóloga Camila Rezende identificou um sítio de gravuras rupestres, marcas feitas em lajes de xisto que sobreviveram ao tempo. Mas o afloramento é delicado e o trânsito de visitantes representa um desafio para a preservação. Durante um passeio, mesmo para ver o pôr do sol com a galera, no final de tarde eu acabei passando por essa área e identifiquei um conjunto de pontos que são considerados gravuras rupestres. Então aqui a gente vai ter esse conjunto de cúpules, que cúpules são esses pontos gravados, eles são escavados na rocha. Dá para perceber que aqui a gente também tem uma ação intempérica muito forte, né? Com a ação do vento, chuva, fatores biológicos e antrópicos, né?
A gente percebe também que as pessoas quebram aqui as rochas, mas por hora a gente consegue ainda identificar esses pontos. No momento eu fiquei curiosa, não consegui identificar muito bem, então registrei com fotografia e depois fiz outras visitas aqui, mais técnicas, e realmente configurei como gravura, né? Porque a gente percebe que são pontos mesmo, incisos na rocha, né? Eles têm uma ação humana, né? Não é um desgaste natural em si. Então, por meio de análise fotográfica e in situ, né, aqui no próprio local, deu para identificar que são conjuntos de pontos feitos por humanos. Gravura, ela está dentro de uma sistemática maior que a gente chama de arte rupestre, né, que são essas manifestações gráficas humanas. Então a gente vai ter técnica de gravura, que é essa incisão na rocha, seja por picoteamento ou raspagem. E a gente também vai ter técnicas de pintura. Aqui no caso são gravuras, então a gente tem um local que é a céu aberto, esse afloramento de xisto. Então provavelmente elas sobreviveram mais por estarem gravadas, né, incisas na rocha. Mas esse padrão de desenho, vamos dizer assim, eles são recorrentes aqui no estado de São Paulo, em outros sítios de outras regiões. Então assim, não há necessariamente um significado exato, mas existe um padrão de desenho que a gente configura como arte rupestre. Então, conjunto de pontos, às vezes esses mais geométricos, são bem comuns para gravura aqui no estado. É importante salientar que, mesmo após os estudos realizados, o Inhanguçu ainda não foi declarado nacionalmente como sítio arqueológico. Então, o primeiro ponto, né, é essa identificação e a informação sobre esse local, que é o que já tem sido feito. Posteriormente, um cadastro, né, em conjunto com o IPHAN, registrando mesmo que aqui é um sítio e, enfim, possivelmente colocando uma placa, referenciando para a população local que se trata de uma gravura, de um sítio rupestre. Mas aqui, o Morro do Inhanguçu, ele é muito visitado turisticamente por religiosos ou pessoas curiosas, né, por conta da questão geológica. Então aqui, como tem esse histórico de ocupação densa por muito tempo, o ideal seria esse cadastro, primeiramente, e uma conscientização por meio da educação patrimonial, né, sendo em escolas ou informações em geral assim, para a população de que aqui tem diversos valores, no caso, por ser um patrimônio geológico e também arqueológico. Por se tratar de um local amplamente frequentado, o morro sofre impactos de atividade humana recorrentes. Observam-se pichações sobre as superfícies rochosas e a quebra de blocos para uso em fogueiras, entre outras práticas que contribuem para a degradação do patrimônio arqueológico e geológico. Essas ações comprometem a integridade das gravuras rupestres e dificultam sua preservação a longo prazo. A gente hoje, quando sobe, né, quando vai até o Inhanguçu, a gente vê esses vestígios, né, de pessoas que chegavam lá, acendiam fogueiras, pessoas que escreviam nas rochas. Até hoje a gente tem muitas rochas com palavras escritas, né, é uma depredação. As pessoas, algumas escrevem o próprio nome, outras escrevem mensagens religiosas. Então, isso aconteceu por quê? Porque ficou um longo período, né, sem praticamente poder público. Assim, você tem, na realidade, conhecimento do que era aquilo, né? Então, era um espaço meio abandonado, onde só a população local ou alguns grupos específicos conheciam e subiam. A área apresenta elevado potencial para o turismo cultural, ecoturismo e turismo pedagógico, reunindo valor paisagístico, interesse arqueológico, geológico e natural. Com ações de manejo, sinalização interpretativa e educação patrimonial, o local pode se consolidar como espaço de visitação responsável, promovendo conhecimento científico, valorização do patrimônio e desenvolvimento sustentável da região. Um potencial turístico, né, um potencial como atrativo turístico muito grande, fator principalmente da exclusividade da paisagem, do visual, do mirante, assim, né, muito massa para quem está chegando e encara
aquelas pedras apontadas, né? Então, acaba sendo, por isso, uma área muito exclusiva em termos de paisagem. O entorno do Inhanguçu abriga remanescentes importantes da Mata Atlântica. São fragmentos de floresta que garantem biodiversidade, ajudam no equilíbrio hídrico e compõem uma paisagem única no território guarulhense. No programa de hoje mergulhamos na história, na ciência e na beleza do Inhanguçu, um dos pontos mais importantes do patrimônio natural e geológico de Guarulhos. Curta, comente, compartilhe, siga os canais da APA e continue com a gente nessa jornada. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa, contamos a história de lugares e de pessoas. Obrigado pela sua atenção e até o próximo passeio.